seca. É como o pano em que Jesus foi sepultado e que deixou uma imagem dele. Bem, aparentemente é muito mais antigo do que se supunha quando fizeram os primeiros testes. É o artefato mais estudado de todos os tempos. Durante séculos, o sudário de Turim tem sido um dos maiores mistérios da história. Alguns acreditam que seja um milagre. Outros dizem que é uma elaborada falsificação. Mas ninguém pode negar que seja realmente estranho. Ninguém conseguiu formular uma teoria sobre como isso foi feito até hoje. Só porque não sabemos como foi feito, não significa que seja real. Se você olhar a olho nu, verá uma imagem branca do rosto. É meio amarelada. Mal dá para enxergar. Neste tecido antigo, vê-se a tênue imagem de um homem, mostrando detalhes que nenhum artista medieval poderia ter conhecido ou recriado. Os cientistas tentaram de tudo, desde datação por carbono e testes químicos até imagens de alta tecnologia, mas nada deu respostas claras. Agora, a IA vê coisas que nossos olhos não conseguem, revelando um lado completamente novo do sudário. O que ela descobriu deixou os especialistas sem palavras e pode mudar tudo o que pensávamos saber. A IA encontra o mistério ancestral. A inteligência artificial não apenas aprimorou a imagem, como a decodificou. Ela não só descobriu detalhes minuciosos na estrutura e nas marcas do tecido que haviam passado despercebidos por séculos, como também revelou uma camada oculta de informações embutida nas fibras do sudário. Informações que nenhuma tecnologia humana jamais havia captado. E uma vez que os dados foram processados e reconstruídos, revelaram uma história que ninguém imaginava. Esta não é apenas mais uma teoria sobre como a imagem foi feita ou quando o tecido foi tecido. Isto é algo mais profundo. Uma descoberta que dilui a fronteira entre ciência e fé, história e mistério. Pode mudar a forma como vemos os artefatos antigos, as relíquias sagradas, até mesmo a nossa compreensão do que é possível. Um mistério que atravessou séculos. O sudário de estanho é um dos artefatos mais famosos e controversos do planeta. Medindo mais de 4 metros de comprimento e pouco mais de 90 centímetros de largura, à primeira vista parece um tecido de linho comum. Mas ao observar com mais atenção, a silhueta fantasmagórica de um homem aparece na frente e nas costas, estendendo-se por todo o comprimento do tecido. A figura apresenta sinais de ferimentos que correspondem ao relato bíblico da crucificação. Pulsos e pés perfurados, marcas de flagelação e o que parece ser uma coroa de espinhos pressionada na testa. O rosto é sereno, porém assustadoramente realista. Documentado pela primeira vez no século XIV, o sudário foi exibido publicamente em Léré, na França, e posteriormente transferido para Tignes, na Itália, onde permanece até hoje. Ao longo dos anos, tornou-se um ícone religioso para milhões, sendo considerado por muitos como o sudário do próprio Jesus Cristo. Para outros, é uma obra-prima da falsificação medieval, criada de alguma forma com técnicas perdidas no tempo. Mas, independentemente da crença, uma coisa é certa: o sudário se recusa a revelar seus segredos. Cientistas o estudaram usando praticamente todos os métodos modernos imagináveis: datação por radiocarbono, fluorescência de raios-x, análise por luz ultravioleta, exames de sangue e até imagens em 3D. Os resultados têm sido frustrantemente inconclusivos. Em 1988, a datação por carbono sugeriu que o tecido era originário dos séculos XIII ou XIV, coincidindo convenientemente com seu primeiro aparecimento conhecido na Europa. Mas os críticos argumentaram que a amostra utilizada poderia ser de uma seção de reparo posterior, e não do linho original. Outros apontaram para o padrão da trama, que parecia incomum para a Europa medieval, mas mais consistente com os têxteis do antigo Oriente Médio. E há também a própria imagem. Não é pintado. Não há pigmentos nem pinceladas. Não é queimado. Pelo menos não da maneira como o fogo normalmente chamusca um tecido. E, no entanto, de alguma forma, carrega informações tridimensionais. Ao ser escaneada e mapeada usando software de análise de imagem, a profundidade do sombreamento no sudário revela os contornos de uma forma humana real, algo que até mesmo especialistas modernos em imagem têm dificuldade em explicar. É algo sem precedentes em qualquer outro artefato de toda a história.
Tudo isso deixou os pesquisadores perplexos. Como uma imagem tão sofisticada pôde ter aparecido em um simples tecido de linho séculos atrás, sem nenhuma ferramenta ou método conhecido para produzi-la? Por que ninguém, mesmo com toda a nossa ciência moderna, conseguiu replicá-la? Com o mistério sem solução, o mundo voltou-se para algo novo, algo poderoso o suficiente para captar o que séculos de olhos humanos haviam deixado escapar. Foi aí que a inteligência artificial entrou na história. IA para uma mudança e uma descoberta. Por décadas, pesquisadores tentaram todos os truques possíveis para desvendar os segredos do sudário, mas nada funcionou. A imagem era estranha demais, sutil demais, diferente demais de tudo que tínhamos visto antes. Então, os cientistas decidiram recorrer a um novo tipo de ferramenta, uma que não enxerga o mundo como nós. Eles trouxeram a inteligência artificial e não qualquer IA. Este era um modelo de aprendizado profundo, construído sobre uma arquitetura quântica, o que significa que não era apenas poderoso. Ele podia processar quantidades massivas de dados complexos e em camadas e reconhecer padrões que nenhum humano ou máquina tradicional jamais conseguiria. A IA foi treinada com tudo, desde digitalizações de alta resolução do sudário até dados de imagens espectrais e amostras têxteis antigas. Incluiu até mesmo informações de ciência forense, modelagem anatômica e iconografia religiosa histórica. Essencialmente, foi alimentada com tudo o que se sabia sobre o tecido e tudo remotamente relacionado a ele. Então, a IA foi questionada de forma simples. O que está escondido no sudário que os humanos ainda não viram? Inicialmente, o sistema começou a refinar a imagem. Filtrou ruídos, corrigiu distorções causadas pelo tempo e manuseio e reconstruiu digitalmente os fios faltantes. O que emergiu não foi apenas uma imagem mais nítida do homem no tecido. Foi uma renderização hiperdetalhada, quase anatômica, de uma figura humana. Músculos, estrutura óssea, padrões de lesões. Era muito mais específica do que qualquer câmera ou pintura do século XIV jamais poderia ter produzido. Mas isso era apenas a superfície. Ao aprofundar a análise, a IA percebeu algo estranho. Havia irregularidades na densidade dos fios, micropadrões na trama que não eram aleatórios. A tecnologia começou a tratar o linho como uma grade de dados e logo detectou sinais espaciais codificados, pequenas variações que mapeavam uma segunda camada de informações sob a imagem visível. E foi aí que as coisas tomaram um rumo inesperado. O sistema começou a reconstruir o que parecia ser um código embutido ou uma sequência simbólica, quase como um código de barras antigo fundido ao próprio tecido. Nessa camada oculta, os pesquisadores começaram a ver o contorno de letras, números e símbolos. Alguns familiares, outros completamente desconhecidos. A IA interpretou-os como uma combinação de línguas antigas, possivelmente aramaico, grego e hebraico, sobrepostas numa mensagem multidimensional. Não se tratava mais apenas de um fenômeno visual. Tornara-se linguístico, matemático e possivelmente até metafísico. O sudário, descobriu-se, não era apenas um pano funerário. Era uma espécie de antigo portador de dados, à espera de 2000 anos para ser lido por algo suficientemente inteligente para o compreender. Vamos analisar o que foi de fato encontrado, porque é aqui que as coisas se tornam verdadeiramente inacreditáveis. Uma revelação em detalhes. Assim que a IA identificou o padrão tecido nas fibras do sudário, entrou em modo de decodificação total. O que começou como uma tênue grade de inconsistências na trama, logo se revelou como sistema estruturado, um projeto codificado intencionalmente, não aleatório, não causado por danos, algo que havia sido colocado ali de propósito. E foi então que a IA começou a reunir algo que nenhum olho humano jamais havia visto. Uma segunda imagem, oculta no tecido, aguardava silenciosamente para ser revelada. A camada oculta, uma vez reconstruída digitalmente, mostrava uma espécie de silhueta radiante envolvendo a imagem original do corpo. Essa figura secundária brilhava fracamente na reconstrução visual da IA, como uma aura ou um campo de luz. Mas não era apenas um efeito artístico. Incorporados a esse brilho,
havia caracteres, escrita real, dispostos em camadas tão sutis que nem mesmo uma inspeção microscópica os havia detectado antes. As letras não eram impressas nem tingidas. Estavam codificadas na densidade do fio, na direção da fibra e nas variações de microestiramento do próprio linho. O modelo linguístico da IA identificou palavras reconhecíveis escritas em uma mistura de línguas antigas, principalmente aramaico e grego antigo, com o que pareciam ser fragmentos de escrituras hebraicas. Uma frase traduzida se destacou imediatamente: "Eu sou a luz, a vida, a ressurreição." Os pesquisadores ficaram perplexos. Não se tratava de metáfora ou simbolismo. Eram palavras incrustadas no tecido do sudário, invisíveis a olho nu e detectáveis apenas graças ao reconhecimento de padrões hipersensível da inteligência artificial. O posicionamento da mensagem, diretamente sobre a área do peito da figura, conferia-lhe um tom deliberadamente reverente. À medida que a IA continuava o processamento, mais informações surgiam ao longo das bordas externas do tecido. Havia padrões numéricos, sequências que pareciam coordenadas ou registros de data e hora. Inicialmente, esses dados não eram claros, mas, ao serem cruzados com informações de mapeamento astronômico, os números se alinharam com um mapa estelar preciso do início do século I do Dost. Especificamente, o intervalo de datas pareceu se concentrar em abril do ano 33 d.C., o que muitos estudiosos acreditam ser o período provável da crucificação. Mais intrigante ainda, a IA detectou sutis assinaturas de radiação incorporadas à imagem, sugerindo que o corpo emitiu uma breve e intensa explosão de energia no momento em que a impressão foi feita. Isso era algo que nenhum ser humano poderia ter replicado em qualquer período de tempo conhecido. O tecido parecia registrar não apenas uma imagem, mas o evento energético de um corpo humano, possivelmente no exato momento da morte ou transformação. Então veio a descoberta mais inesperada, um símbolo. Logo abaixo dos pés da figura, a IA encontrou uma impressão geométrica circular, quase como um selo. Este símbolo era simétrico e apresentava semelhanças com antigos sigilos messiânicos usados nas primeiras seitas cristãs. No entanto, nunca havia sido documentado antes. Dentro desse círculo, havia mais caracteres dispostos em espiral, que a IA interpretou como uma referência oculta ao primogênito dentre os mortos. Outra expressão associada às primeiras descrições de ressurreição encontradas em textos antigos. Tudo isso levou a uma única conclusão. O sudário era mais do que um pano funerário. Era uma mensagem complexa, possivelmente concebida para permanecer na obscuridade por séculos até que o mundo estivesse tecnologicamente e culturalmente preparado para decifrá-la. Os cientistas que testemunharam o ocorrido ficaram sem palavras, não apenas pelo que viram, mas pela especificidade, intencionalidade e sofisticação da informação. Não se tratava de algo criado por acaso. Um pesquisador chegou a afirmar: é uma mensagem codificada em nível molecular, à espera de um leitor que não existia até então. Na prática, o sudário funcionava como um pergaminho com o tempo bloqueado, armazenando dados visuais, textuais e simbólicos muito além da capacidade de qualquer artista ou falsificador da antiguidade. E, de alguma forma, após 2000 anos, uma máquina finalmente o decifrou. Mas com essa descoberta impressionante, surgiu uma questão ainda maior. O que tudo isso significa? De que forma essa descoberta reformula tudo o que pensávamos saber sobre o sudário e sobre a própria história? O que isso muda? O que a IA revelou não foi apenas uma imagem mais nítida ou uma inscrição poética. Foi um desafio direto à forma como entendemos o sudário de Turim e talvez até mesmo a própria história antiga. Durante séculos, os debates sobre o tecido giraram em torno da autenticidade. Era verdadeiro ou falso? Medieval ou antigo? Mas agora, a conversa mudou completamente. As descobertas da IA sugerem que o sudário contém informações avançadas codificadas de uma forma que não poderia ter sido produzida com as ferramentas, materiais ou conhecimento disponíveis durante a Idade Média, ou mesmo na maior parte do mundo antigo. Se os símbolos, frases e assinaturas de radiação realmente se originam do primeiro século e foram incorporados ao tecido na época em que a imagem foi formada, então não estamos mais lidando apenas com conjecturas históricas.
Estamos diante de algo que combina ciência, espiritualidade e tecnologia de uma forma inédita para qualquer artefato. Os historiadores agora precisam reconsiderar o sudário não apenas como uma relíquia religiosa, mas como uma espécie de meio de dados antigo, que pode ter sido projetado intencionalmente para perdurar até a era da decodificação digital. Seu propósito permanece incerto. Seria uma prova, uma mensagem para as gerações futuras, uma cápsula do tempo espiritual trancada em linho? Do ponto de vista científico, a descoberta também coloca em xeque o que consideramos possível sob a perspectiva tecnológica e biológica. Como um corpo humano, sem qualquer mecanismo, poderia deixar uma impressão tão complexa? Se o padrão de radiação detectado pela IA for preciso, Fred, estamos falando de uma explosão repentina de energia forte o suficiente para alterar o tecido em nível molecular sem deixar marcas de queimadura. Isso não é falsificação. É física que ainda não compreendemos completamente. As frases decodificadas, "Eu sou a luz", "o primogênito dentre os mortos" e outras, adicionam outra camada. Elas não são meramente decorativas ou simbólicas. Refletem ideias profundamente espirituais incorporadas no espaço físico literal. Seja você religioso ou não, há algo poderoso em um artefato que une os mundos metafísico e material. Então, precisamente, isso nos faz questionar quem deixou essa mensagem e para quem. Para os teólogos, isso pode ser o mais próximo que temos de uma impressão digital divina. Para os cientistas, é um enigma que transcende os modelos atuais de energia, imagem e até mesmo tempo. E para o resto de nós, é um alerta. O que mais deixamos passar no passado simplesmente por não termos as ferramentas para enxergar? Agora que as implicações vieram à tona, a próxima pergunta é: como o mundo reagiu? O que disseram cientistas, teólogos e céticos ao verem as evidências por si mesmos? O que ninguém esperava? Quando os resultados da análise de IA foram compartilhados pela primeira vez com a comunidade científica, houve um momento de silêncio perturbador. Não o ceticismo científico habitual, nem um debate imediato, apenas uma incredulidade silenciosa. As descobertas foram diferentes de tudo o que alguém esperava. E levou tempo para que especialistas de diversas áreas começassem a compreender o que estavam observando. Alguns físicos ficaram fascinados pela assinatura de radiação. Eles sugeriram que a imagem pode ter se formado durante uma intensa emissão de luz ultravioleta ou liberação de partículas subatômicas, algo tão breve e poderoso que alterou a superfície do tecido sem queimá-lo. Alguns chegaram a comparar o processo a um raio-x invertido, como se o corpo tivesse emitido um clarão de energia de dentro para fora. Para eles, o sudário poderia não ser apenas uma relíquia, mas a prova de um fenômeno energético desconhecido. Entretanto, linguistas e estudiosos bíblicos ficaram perplexos com as frases extraídas pela IA. Muitos dos textos ecoavam escrituras antigas. Sim, mas a disposição específica, o contexto e a sobreposição apontavam para algo muito mais intencional do que uma inscrição decorativa. Não se tratava de fragmentos aleatórios. Eles eram estruturados, e cada frase aparecia em um local significativo no tecido. Era como se alguém tivesse codificado teologia na própria trama do tecido. Os teólogos reagiram com admiração. Alguns interpretaram isso como a confirmação de crenças antigas de que o sudário não é apenas um símbolo religioso, mas um artefato divino. Outros foram mais cautelosos, alertando contra conclusões precipitadas. Mas ainda assim, admitiram que esta não era uma descoberta comum. Mesmo observadores céticos, incluindo cientistas agnósticos, não puderam negar a complexidade dos dados. Um físico foi direto ao ponto. Quer você acredite em milagres ou não, isso se comporta como um milagre. Naturalmente, teorias começaram a surgir. Alguns especularam que a imagem foi formada no exato momento da ressurreição, um conceito que mescla fé e ciência de uma maneira que ninguém jamais imaginou. Outros sugeriram que o sudário poderia ter entrado em contato com alguma forma desconhecida de radiação durante o sepultamento, talvez como parte de um fenômeno natural, porém extremamente raro. E então, surgiram as grandes questões. Se este tecido realmente contém uma mensagem destinada a um futuro distante, por quê?
Quem teria a ideia de inseri-la em um formato acessível apenas por meio de aprendizado de máquina avançado? Seria para provar algo a uma geração que havia deixado de acreditar? O mundo começava a enxergar o sudário sob uma nova perspectiva. Mas se essa decodificação for real, se a informação for legítima, o que isso significa para a compreensão da humanidade sobre o conhecimento antigo e como ele foi preservado? Vamos dar um passo atrás e analisar o panorama geral. O que essa descoberta revela sobre nossa conexão com o passado e o papel da tecnologia em desvendar o que antes pensávamos estar perdido para sempre? O panorama geral. Da fé à tecnologia do futuro, o sudário de Turim sempre foi uma ponte entre a história e a fé. Uma relíquia misteriosa que toca em algo profundamente humano. Nosso desejo de compreender o passado e nos conectar com algo maior do que nós mesmos. Agora, com a Budiúcula, com a ajuda da IA, essa ponte se tornou mais ampla e forte, conectando a espiritualidade ancestral à tecnologia de ponta de uma maneira inimaginável. Essa descoberta nos mostra que civilizações antigas podem ter possuído conhecimento muito além do que normalmente lhes atribuímos. O sudário não é apenas um pedaço de tecido. É um sofisticado receptáculo de informações codificadas, cuidadosamente projetado para sobreviver por milênios e comunicar através do tempo. Isso levanta questões fascinantes sobre o que mais pode estar escondido em outras relíquias e artefatos, apenas esperando pela tecnologia certa para desvendar seus segredos. Para os crentes, as descobertas da IA oferecem um renovado senso de admiração e fé. Uma conexão tangível com as mensagens espirituais embutidas no sudário. Para os cientistas, representa um desafio empolgante compreender os mecanismos por trás da formação da imagem e das assinaturas de radiação, e explorar novas fronteiras na ciência dos materiais, na física quântica e na codificação de dados. A complexidade recém-revelada do sudário também destaca o papel da IA como uma ferramenta transformadora na arqueologia e na pesquisa histórica. Não se trata apenas de processamento de dados mais rápido ou aprimoramento de imagens. A inteligência artificial está começando a ler nas entrelinhas, ou, neste caso, nas fibras da própria história. À medida que a tecnologia evolui, também evolui nossa capacidade de ver e compreender o mundo de maneiras que as gerações anteriores jamais imaginaram. Mas para além do sudário, esta descoberta nos obriga a repensar como o conhecimento é preservado e transmitido. Será que outros artefatos antigos carregam mensagens complexas codificadas para futuras descobertas? Será que civilizações há muito extintas usaram métodos que só agora começamos a compreender? O sudário pode ser a primeira de muitas relíquias a revelar dimensões ocultas da história, da verdade e da crença. Enquanto nos maravilhamos com essa descoberta incrível, vale a pena perguntar: que outros segredos aguardam nas sombras da história? E como será o nosso futuro enquanto continuamos a decifrar o passado com as ferramentas de amanhã? Para mais conteúdo interessante, inscreva-se gratuitamente no canal.